Vamos falar aqui sobre o indiciamento, né? O governo Lula tem um ministro indiciado pela Polícia Federal. A PF indiciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, por desvio de emendas parlamentares, no período em que ele atuava como deputado federal. Qual é a história? Né? A história basicamente é a seguinte: ele enviava emendas para a cidade de Vitorino Freire, no interior do Maranhão, que era comandada pela sua irmã, Luana Rezende. Só que detalhe, essas emendas, elas foram para obras que beneficiavam o próprio ministro. Aí fica fácil, não é? Ele foi investigado pela Polícia Federal pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O caso, ele está no Supremo Tribunal Federal, está na mão do Flávio Dino. Aí, agora, né, o que a gente precisa aguardar é se a PGR vai pedir, de fato, a abertura de ação penal contra o ministro das Comunicações. E a deliberação vai caber aí, provavelmente, à primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Em uma semana, não é, Rodolfo, em que o governo federal teve N problemas, me aparece mais essa para, digamos que, aumentar a crise aqui no Palácio do Planalto. Situação constrangedora, não é, meu caro Rodolfo Borges? Pois é, boa tarde para todo mundo, pessoal do chat. Parece que o governo está desmoronando. Talvez a melhor metáfora do momento seja que queimou o arroz aí, né? O governo, de alguma forma, desandou totalmente em vários planos diferentes, vários setores, né? O Juscelino é um ministro e desde o início do governo já já é um incômodo ali, né? Já se reuniu com o Lula até, né? Lembra que quando teve a história dos cavalos, o leilão de cavalos, ele viajou em avião da FAB e tal, e foi se reunir com o Lula, e o Lula falou, ouvi o ministro e acreditei nele, e dei um voto de confiança e tal, mas é um ministro muito enrolado, né? A defesa do ministro, a gente está até produzindo a nota em cima da nota que o ministro soltou, né? A defesa dele é de que não tem nada a ver com o ministério, isso e tal. Mas aí esse passado ele carregou para o governo, né? Então, assim, é constrangedor e realmente é difícil falar. Assim, não tem momento bom para esse tipo de notícia no governo, né? Que nem é momento bom para sair gol em jogo de futebol. Mas, assim, esse governo, assim, exoneração de secretário porque fez trapalhada numa compra de arroz estatal que não devia nem ter sido feita, né? Devolução de medida provisória, o Rodrigo falou bem aí, zero no colo do Haddad, quer dizer, tudo é com o Lula, mas quando as coisas estão erradas é o Haddad. Então, assim, realmente é completamente confuso, o governo está num momento péssimo, né? Não, é um momento péssimo, Rodolfo. Só para a gente... porque essa nota chegou para a gente agora há pouco, então deixa eu ler ela aqui rapidamente, enquanto o nosso Murilo não publica o post. Mas a nota fala basicamente o seguinte, abre aspas, a investigação, que deveria ser um instrumento para descobrir a verdade, parece ter se desviado de seu propósito original. Em vez disso, concentrou-se em criar uma narrativa de culpabilidade perante a opinião pública, com vazamentos seletivos, sem considerar fatos objetivos. O indiciamento é uma ação política e previsível, que parte de uma apuração que distorceu premissas, ignorou fatos e sequer ouviu a defesa sobre o escopo do inquérito. É importante deixar claro que não há nada, absolutamente nada, que envolve a minha atuação no Ministério das Comunicações, pautada sempre pela transparência, pela ética e defesa do interesse público. Trata-se de um inquérito que devassou a minha vida e dos meus familiares sem encontrar nada. A investigação revira fatos antigos e que sequer são de minha responsabilidade enquanto parlamentar. No exercício do cargo como deputado federal, apenas indiquei emendas para custear obras. A licitação, realização e fiscalização dessas obras são de responsabilidade do Poder Executivo e dos demais órgãos competentes. E por aí vai.
A nota tem ainda mais 3 parágrafos, mas vou poupar os senhores do restante. A nota vamos publicar no Tá antagonista. publicado, hein? O Murilo publicou. É impressionante, ô Rodolfo, desculpa te cortar mesmo, porque eu sou tipo velho, né? Antes de entrar no programa, eu confesso que eu buguei aqui, que eu esqueci até como é que se faz um nó de gravata. Mas, ô meu caro Rodolfo Borges, eu acho impressionante é que passa ano, entra ano, passa investigação, entra investigação, e os argumentos são os mesmos. Narrativa, vazamento seletivo, ação política. Cara, é impressionante. É impressionante. Meu amigo, não quer ser investigado pela PF? Não faz coisa errada. É simples assim. É simples. Não quer ir pra cadeia? Não cometa crime. É simples. Mas parece que ninguém entende isso. Eu estava falando só que já foi publicado, já está no site já. E, bem, o que eu tenho para dizer é que a entonação que você deu para a nota na leitura quase me emocionou, Wilson. Você foi bem nessa leitura aí, que eu acho que captou bem o espírito. Quase fiquei emocionado, mas não chegou a me emocionar completamente essa explicação do ministro. Vamos ver agora o que o governo faz, né? Porque, como eu falei, já não é a primeira vez, né? Esse é o ministro mais enrolado, o governo Lula, né? Mais enrolado, eu digo, por conta própria, né? Tem vários outros ministros enrolados aí, mas em contextos que tem outras, né? O ministro da Agricultura ontem disse que, como vocês já trataram, né? Que o secretário botou o cargo à disposição, aí depois o secretário disse que não, e aí sai a exoneração, e confirma que o secretário que estava certo no que disse, né? É um constrangimento total. Agora, no caso do Juscelino, aí esse é um caso bem distinto de todos os outros ministros, Haddad, né? Todos os outros que tiveram questões, né? Ministro da Saúde e tal, né? No caso do Juscelino, de fato, ele carregou para o governo um caminhão de problemas aí que são dele, né? Ele destacou isso e eu já tinha falado, não tem nada a ver com o Ministério da Educação, ou Ministério das Comunicações. Mas, no final das contas, acaba tendo tudo a ver porque ele é o ministro, né? Não, ele é o ministro e não dá para se falar disso. Assim, aí a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, é uma investigação que ela remonta ao tempo em que ele era deputado federal. Ponto. Isso é fato. Isso é fato. Agora, isso significa que não tem nada no Ministério das Comunicações? O que significa é que ações do Ministério das Comunicações até o momento não foram alvo da Polícia Federal. Simples assim. É simples assim. Outra coisa, outro aspecto que eu vou até pegar essa nota, porque eu acho que ela é ilustrativa nesse sentido. Quando ele fala que é importante, a licitação e fiscalização das obras são de responsabilidade do Poder Executivo e dos demais órgãos competentes. Óbvio, foi justamente a fiscalização de órgãos como CGU, Polícia Federal, foi a partir daí que eles... Opa, peraí, tem coisa errada aqui. E aí se realizou, inclusive, operações da Polícia Federal mirando o atual ministro das Comunicações. Outra coisa, que agora me lembrei, puxando esse raciocínio. Não há uma investigação sobre o Ministério das Comunicações. Perfeito. Mas, deputado federal, eu tenho certeza que o senhor só é ministro das Comunicações porque o senhor é deputado federal. Reeleito. Detalhe, o senhor é do União Brasil. O governo Lula precisava de gente do União Brasil. Então, o que fez? Trouxe para a esplanada dos ministérios um integrante do União Brasil. Se não fosse deputado, você não estaria no ministério. Assim, sabe, eu acho, às vezes é isso. Me impressiona que certos parlamentares ainda não entendam como é que se faz, né? Que você não pode confundir o público e o privado. Nesse caso específico, você tem, de fato, uma clara confusão do que é público e do que é privado. Sabe? Então, e é por isso que o Juscelino Filho é alvo da Polícia Federal. Mas, enfim, o Rodolfo ainda quer
Quer arrematar ou a gente pode passar lá para CCJ e o Paulo Pimenta? Eu tô doido para falar do Paulo Pimenta, mas eu só queria finalizar dizendo o seguinte: numa democracia saudável, né, num país assim, um governo sério e tal, esse tipo de situação levaria a um afastamento voluntário, sabe? Olha, vou aqui me afastar, né, assim, enquanto a investigação ocorrer, sabe? Uma coisa assim. E não uma resposta como essa, como, sabe, isso aí, olha, isso é outra coisa, entendeu? Isso aqui eu tô fazendo. Então, assim, eu só digo, tô dizendo isso porque é uma questão, a gente se acostuma, né? Né, a gente vê países, democracias mais consolidadas, repúblicas mais consolidadas, em que esse tipo de constrangimento é respondido de forma a assumir o constrangimento, né? E eles não se constrangem, essa é a questão. Sabe por que não se constrange, Rodolfo? Por um motivo muito simples. Se controla, Wilson. Isso é excesso de óleo de peroba. Eu ia falar outra coisa. Falta de uma coisa na cara, mas senão eu posso ser processado. Então, assim, isso é excesso de óleo de peroba. Mete óleo de peroba na cara e tá resolvido e vamos pra frente.